Bem-vindo, meus amigos, a este canal que se chama Entre Amigos, um lugar onde a gente pode juntos conhecer mais e aprender mais sobre o amor do nosso Deus. Hoje quem está aqui comigo é a Lene, ela é uma convidada nova do nosso canal, pela primeira vez está com a gente hoje. A Lene é jornalista, se mudou junto com a sua família aqui para os Estados Unidos tem mais ou menos um ano, não é mesmo, Lene? Faz agora, dia 12 de dezembro, faz um ano. Quase um ano. Então, muito bem-vinda, Lene, muito bom ter você conosco. E tá tudo bem? Como é que você está gostando da sua experiência aqui nos Estados Unidos? Está sendo bom? Graças a Deus, tem sido um milagre todos os dias. A gente sonhava, na verdade, meu marido sonhava em vir para os Estados Unidos fazer mestrado. Nós somos missionários, trabalhamos na missão há 12 anos. E nós estávamos acostumados com a missão no Brasil. A missão no Brasil tem um ritmo diferente. E meu marido queria estudar, queria dar uma pausa para estudar, para se preparar mais, porque a gente consegue compreender que para a gente doar, a gente precisa reter. Então, a gente precisa ter para poder doar. E estava no momento de a gente ter que estudar um pouco mais e mais profundo na palavra. E a gente veio para estudar. E graças a Deus tem sido para a gente um grande ensinamento em todos os sentidos, mas principalmente de dependência de Deus. Amém, amém. Eu fico feliz de saber disso, porque realmente quando a gente se sente desafiado é que a gente corre mais atrás de Deus e percebe, né, o quanto que a gente realmente depende dele. Então, que bom que vocês estão tendo essa experiência maravilhosa aqui. Então, a gente quer ter esse bate-papo aqui com a Lene, escutar um pouco sobre a perspectiva dela. Por exemplo, de o que quer dizer, a gente viu na lição dessa semana, que a obra da educação e a obra da redenção são uma só. O que você entende, Lene, que seria isso? É interessante esse assunto que a gente está estudando esse trimestre e essa semana, muito importante, porque educação e redenção, elas estão juntas, elas estão correlacionadas, elas trabalham para a nossa remissão. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai para a palavra de Deus e a gente vê o que está escrito na palavra de Deus, eu vou trazer um texto à nossa memória, Romanos 3:23, lá a gente vê que todos os homens pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. E agora era necessário haver um resgate, uma redenção, a salvação acontecer. E para a salvação acontecer, olha que maravilha, Jesus veio. Jesus veio para... Nós estávamos agora sem poder ter a comunicação direta com o Pai, o conhecimento de toda a glória de Deus, porque nós estávamos destituídos devido ao pecado. Se a gente for para a palavra de Deus também, a gente vai ler que Isaías 59, versículo 2 diz: e as vossas iniquidades é o que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os seus pecados encobrem o seu rosto. Então havia uma separação, um abismo muito grande. A glória de Deus, se viesse sobre nós, nós não suportaríamos. Então veio Cristo, morreu por nós, veio nos dar a redenção, a salvação, mas agora nós precisamos conhecer esse caminho, que aí vem a educação. Então a obra de redenção foi feita por Cristo, ela está feita, mas para que eu chegue a compreender a obra de redenção, eu preciso ser educado, eu preciso ter conhecimento, eu preciso compreender, eu preciso ir para um material didático chamado Bíblia. Existem outros materiais que são didáticos também, a natureza, que revela também a obra do nosso Criador, mas eu vou me deter agora, só nesse momento que a gente está falando de educação e redenção, em relação à pessoa de Jesus. Por que a pessoa de Jesus? Que é o nosso meio de redenção, e quando nós olhamos para ele, nós compreendemos os passos para a nossa educação, para viver os valores do reino, porque os valores do reino vão começar a ser vividos aqui na terra. Eles serão em sua plenitude no reino de Deus, mas eles vão ser conhecidos e nós vamos começar a vivenciá-los aqui. E aí olha que a palavra de Deus diz para a gente quando a gente vai em João 8:32, ela diz assim, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vai trazer para vocês libertação. E aí quando você vai para João 14:6, Jesus diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, para que nós tenhamos a redenção,
já proclamada por Cristo Jesus, vivida e proclamada por Ele, nós precisamos do processo de educação que vem pela pessoa de Cristo. E é muito interessante você falar isso, porque Jesus ensinou de uma maneira muito didática e muito prática, né? Ele se misturava com as pessoas, ele convivia com elas, ele via as necessidades delas e ele ensinava se doando para elas, né? Então ele estava ali, ele não era aquela pessoa que falava, mas não fazia. Então, eu preciso também lembrar a gente, Luana, deixa eu te interromper rapidinho. Pode falar. Que quando a gente fala desse processo didático que Deus nos deixou, que é a palavra de Deus, é um recurso que Ele nos deixou para que nós pudéssemos conhecer. Alguns chamam esse recurso de uma carta de amor, que um pai que está distante dos filhos deixa uma orientação para que os filhos, quando leem a carta, eles consigam compreender: isso aqui foi meu pai que deixou para mim. Existe na gente uma identificação que Deus deixou, a gente chama que é a eternidade. Eclesiastes fala sobre isso, que Deus deixou a eternidade no nosso coração, e quando a gente se depara com os valores da Bíblia, com os valores que estão, a gente fala: nossa, isso aqui estava faltando para a minha vida. E é interessante o que diz lá em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura, não é só o Antigo Testamento, não é só o Novo Testamento, não são só Salmos, Provérbios, não, é toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil, ela serve para o nosso ensino. Olha a gente falando aqui do ensino, da educação, dos valores do reino, né? Serve para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Com é a palavra de Deus. É o Evangelho, né? Que foi encarnado em Cristo, mas é a palavra que fala de como chegarmos até o conhecimento pleno de quem é o nosso Pai, de quem é o nosso Criador. Muito bem colocado. E ele teve essa preocupação de deixar e preservar essa mensagem para a gente, né? Porque realmente, com tantos anos que a Bíblia foi escrita, ela já podia ter sido perdida. Exato. Mas Deus teve essa preocupação de que ela chegasse para nós hoje, porque nós que estamos vivendo, nós acreditamos que estamos vivendo nos últimos dias, precisamos desse conhecimento também. Então, glória a Deus por isso, né? E Lene, você já teve o contraste de ter você mesma, na tua experiência, estudar numa escola secular e numa escola que não professava nenhuma fé, e de estudar em uma escola cristã? Já, minha vida toda eu estudei em escola pública, não tive o prazer, no meu ensino fundamental, de estudar numa escola adventista, cristã, e até ir para a primeira faculdade que eu fiz pedagogia na Universidade Federal do Pará. E você imagina, uma federal com valores, vamos colocar aqui, com os valores que não são bíblicos, com uma carga de uma ideologia bem avessa à palavra de Deus, aliás, totalmente avessa à palavra de Deus. E eu sempre fui muito comunicativa, então não dava muito certo com alguns professores, porque eu expressava o que eu pensava, eu expressava o que eu tinha de fé, o que eu tinha de credo, e eles eram realmente muito combatentes. A Universidade Federal foi um desafio muito grande para mim. E é interessante... Mas eu tive alegria, rapidinho, Luana, só para completar, eu tive alegria de, em 2003 para 2004, eu fui para o UNASP fazer jornalismo. Eu decidi que eu queria viver a experiência de estudar numa universidade adventista. E eu fui comportar, Luana, não é fácil não, eu larguei tudo. Na época eu pedi demissão do emprego, foi uma coisa assim, muito de Deus, dessas que as pessoas falam loucura, né? Eu senti muito o chamado de Deus, pedi demissão, tranquei a faculdade federal. Eu estava decidida agora a fazer pedagogia, estava decidida por questões que agora não dá para eu contar, mas eu tive uma experiência muito próxima de Deus, e Deus me chamou para essa área. E eu decidi, vou para o UNASP, já que é Deus que está chamando, eu vou para o UNASP, porque lá tem uma bagagem espiritual, né? Não só acadêmica, sim, mas espiritual, para que eu consiga realizar aquilo que Deus está me chamando. E não foi fácil, viu? Quando Deus chama, a gente deve lembrar que Ele paga a conta. Mas tem um preço que a gente precisa aprender, que é um preço difícil, chamado dependência de Deus. Mas eu tive essa oportunidade de estudar numa escola adventista, de viver agora
os valores que são totalmente diferentes, professores que conseguem falar a linguagem do que você crê, que se harmoniza, o conhecimento acadêmico se harmoniza com o conhecimento que você tem, os teus valores. Valores e princípios, né? Sim. E eu tenho certeza que talvez a tua experiência, como você falou, numa universidade onde existia uma cosmovisão completamente diferente. Totalmente. Com certeza te fez ter sede de experimentar também o que seria viver uma atmosfera onde você está dentro dos princípios que você crê. Então, Lene, já que a gente está falando dessa dicotomia entre uma universidade secular e uma universidade ou uma escola cristã, muitas pessoas dizem que uma escola cristã não prepara as pessoas para viverem no mundo secular. Porque a gente vive, nosso trabalho, geralmente, quem não trabalha em ministérios, vive num contexto secular, em empresas seculares, não necessariamente coisas ruins, coisas do dia a dia mesmo, que a gente precisa para que a sociedade funcione, mas que não pregam ou não vivem os valores cristãos, né? E aí muitas pessoas dizem que a educação cristã, ela não prepara as pessoas para viver no mundo secular. E eu quero dizer que, por um lado, isso é verdade, porque a educação cristã, ela quer te preparar para uma pátria superior, para uma realidade superior. Mas, por outro lado, a gente não pode dizer que ela não te prepara para viver nesse mundo, porque a educação cristã, ela está aí para prover para a sociedade exatamente aqueles valores que a sociedade precisa tanto, né? Você sabe, Luana? Pode falar. Que é interessante a gente falar sobre isso, porque na educação cristã a gente aprende a conviver e respeitar o próximo, vai além do conhecimento acadêmico. Então ali os professores têm preocupação de passar valores para vocês. Os valores que eu falo é esse, respeito ao próximo, você compreender o direito do outro. Então, quando você vai para o mercado de trabalho, eu pude trabalhar em instituição pública, privada, e com pessoas de diferentes crenças, e pessoas também que não professavam crença alguma. E a educação cristã, ela prepara a gente. E quando eu falo educação cristã, eu não estou falando apenas escola, instituição, eu estou falando também casa, eu estou falando família cristã. Pode ser que alguém nunca tenha estudado numa escola que professa ser cristã, mas teve muitos valores da família, que são valores cristãos, de respeito ao próximo, de valorização do outro. E quando você vai para o mercado de trabalho, isso faz uma diferença incrível, porque você consegue trabalhar em equipe com mais facilidade, você tem empatia, você tem algumas iniciativas que a proatividade, que geralmente a educação cristã também nos ajuda a trabalhar essa parte de ser proativo, de ser comunicativo, de expressar o que você pensa. É uma também importante lição que a gente aprende através da educação cristã. Você consegue expressar os seus pensamentos. Então, você tem uma comunicação que ela é mais assertiva. E aí, para o mercado de trabalho, isso faz total diferença. Eu tive amigos que não se tornaram seguidores, professos, né, da religião, mas passaram por instituição cristã e que fizeram uma diferença incrível. Eles falam, olha, por ter passado pela Universidade Adventista, isso fez uma diferença enorme, porque a maneira como os professores lidavam com os valores, com a comunicação, me ajudou na minha vivência espiritual, no campo de trabalho. Então, eu acredito, por todos os fatores, convivi com a universidade secular, convivi na universidade de educação cristã, eu acredito que a educação cristã, ela prepara muito mais a gente para o mundo secular. E como muito você falou, porque são valores do dia a dia, relacionamento, é lidar com o outro. Então, o conhecimento, os dois vão te passar, mas o lidar com o outro, você ter empatia, você agir com respeito, é diferente, faz total diferença no teu ambiente de trabalho. Chama na tua vida pessoal, né? Também, né? Na tua vida pessoal, também. Você agrega, tem amigos, a convivência, ela fica saudável. O relacionamento, né? A questão do serviço ao próximo e o desenvolvimento de um caráter que seja
que tem esses valores que estão sendo tão necessários e que, como você falou, se destacam num lugar de trabalho, né? A minha próxima pergunta, e eu acho que a gente já vai fechando por aqui, Lene, será que é possível a gente conhecer Deus na teoria e perder a salvação? É possível. Infelizmente, é possível. Como a gente está falando nesse processo de educação, a gente pode conhecer pessoas que têm muito conhecimento, são mestres, doutores, têm pós-doutorado, são pessoas que têm conhecimento. Mas aí você olha, vamos imaginar alguém que é doutor na área de educação. É doutor na área de educação, a pessoa tem muito conhecimento. Mas quando você olha para a vida dela, na prática, parece que ela não conseguiu harmonizar a teoria, o conhecimento, não conseguiu aplicar na vida dela. E você, poxa, mas isso aqui não está combinando, porque essa pessoa com tanto conhecimento era para a vida nessa área estar mais ajustada. É como um economista também. Você vai lá, tem um economista, a pessoa sabe, o fera da área dele, mas a vida dele, a vida econômica dele, as economias dele não batem, porque ele não conseguiu aplicar o conhecimento que ele tem de forma prática. A gente chama de sabedoria. Isso é sabedoria, quando você pega o conhecimento, o conteúdo que você tem, o que você está aprendendo, e você vai aplicar, você vai colocar agora isso como experiência prática. Isso é sabedoria. E, infelizmente, muitas pessoas não têm isso. E sabe por que não tem isso? Aqui está a grande questão. Muitas pessoas entendem que elas precisam buscar elas mesmas colocar em prática. Que eu vou ler aqui a palavra, a palavra está me dizendo aqui, e agora, não, eu preciso fazer isso aqui, olha, desse jeito. E eu coloco uma sobrecarga muito grande em cima de mim mesma, que eu não vou conseguir. E por isso Deus agiu com tanta sabedoria, que aí Jesus fala assim, olha, eu vou para o meu Pai, e quando eu for, eu vou mandar a vocês o Consolador, o Espírito Santo. E é o Espírito Santo, é a obra do Espírito Santo que faz toda a diferença na nossa vida, porque você tem o conhecimento, opa, eu entendi, isso aqui virou um conhecimento para mim. Então eu peço agora ao Espírito Santo para que ele me ajude a viver esse conhecimento, a fazer com que esses valores do reino que eu estou aprendendo, ele se torne uma experiência prática. E aí ele vai me ajudar como? Ele vai me ajudar com os frutos do Espírito. Que aí você vai para Gálatas 5, 22, 23, você vai ler, e aí você vai ter amor, paz, alegria, paciência, bondade, longanimidade. Então são os conhecimentos que vão levar você através da ajuda do Espírito Santo, que isso é essencial. Senão, você vai conhecer, mas você não vai conseguir viver. Como você tem falado todo esse tempo, né? Reconhecer a nossa dependência do Deus e investir nesse relacionamento com Ele, porque Ele vai revelar para a gente. Ele vai revelar aonde Ele nos quer, qual é a nossa missão e o nosso propósito nessa vida. Ele vai guiar nosso caminho. E nós nos tornamos parecidos com o Deus que nós adoramos. É verdade, amém. A gente estava falando de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. E se a gente quer ser a imagem e a semelhança de Deus, nós precisamos conhecer esse Deus, passar tempo com Ele, para que a gente possa nos tornar como Ele, né? Aprender desse Jesus Cristo que veio, que amou, que se doou, que se entregou por nós, morreu no nosso lugar, para que a gente possa fazer isso pelos nossos próximos que ainda não conhecem esse Deus. E a educação que a Bíblia nos apresenta, ela nos redime dessa ignorância que nós vivemos nesse mundo de trevas. Ela nos apresenta uma luz, um plano superior, uma eternidade que está reservada para nós, porque Deus já preparou isso do começo. E Deus deixou aí pra gente. Então, Lene, muito obrigada pela sua participação hoje. E nosso convite é para que as pessoas que vão ter contato com esse vídeo possam experimentar, conhecer esse Deus em primeira pessoa, ter um relacionamento pessoal, passar tempo com eles, para que nós todos possamos chegar a ser a imagem perfeita e semelhança do nosso Cristo, do nosso Deus, que tanto fez por nós e que a gente possa fazer pelo próximo também. Então, te agradeço Amém. Mais uma vez pela tua participação e nós vamos então fazer mais uma oração para encerrar. Obrigada pelo convite. Maravilhoso Deus que estás nos céus, nós te damos graças e louvamos o teu santo nome por o Senhor deixar para nós uma carta, um caminho, uma bússola, um mapa
para que nós possamos te conhecer, aprender de ti e que possamos nos tornar cada dia mais parecidos com o Cristo, aprendendo o caminho que leva, Senhor, para que um dia possamos encontrar contigo face a face. Pedimos que o Senhor continue com cada um de nós, com nossas famílias e com cada um dos nossos amigos que nos acompanham, onde quer que eles estejam, Senhor, no mundo. Fica conosco, nos dá um bom restante de sábado. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, mais Lene. uma vez, Luana, que Deus continue nos abençoando. Amém. Tchau, tchau. Tchau.